Bom, estamos aqui no ateliê do Murilo Satoledo, um escultor conhecido no Brasil inteiro e até internacionalmente, né? E ele vai mostrar para a gente aqui como é que se faz, como é que ele começa a escultura. O esboço aqui, né? Um vislumbre da alma da personagem, peça. Não? Peça. Vamos supor, aqui eu vou te dar um exemplo como eu trabalho. Vamos supor, se for um trabalho livre, eu já vejo o que ela está me falando aqui, né? Então, eu já estou vendo essa peça, eu vou trabalhando nela. Opa, desculpa. Então, eu vou colocando os volumes. Nariz, né? Boca. É que essa argila por baixo não está ajudando, né? Mas tudo bem. Vou colocando os volumes e vou esperando com calma, vendo o que ela vai me dizendo. Sem pressa. Conversa com a peça? Não, conversar não é o problema. O problema é quando ela responde. Aí você já está no estágio pior, né? Mas eu vou trabalhando na peça conforme eu vou imaginando a peça. Sim. Aí você estava falando da duração da peça, né? Tem peças que você concluiu em 18 dias, como o caso do lado São Paulo, né? Como São Paulo, exatamente. Mas foi a necessidade, né? Essa peça foi um projeto que o cardeal Dom Odilo Scherer, na época, tinha pedido, e a Mafre Seguradora que fez o patrocínio. E aí ficou enrolado assim, difícil de sair, porque não tinha data, era normal, assim, qualquer trabalho tem essas dificuldades, né? Aí, quando saiu, tive que fazer rapidamente. Então, na verdade, eu falo 18 dias, mas ela já estava na minha mente faz tempo. Então, era aquela coisa de você... estudado mentalmente, né? Agora, então, assim, eu pego aqui a proporção... Só um pouquinho de água. E agora, a partir daqui, eu vou começar a olhar e ver o que ela quer falar comigo. Só um minutinho. Assim. E agora que eu vou começar a ver o que ela está me falando. Eu vou pegando os volumes. A expressão só depois que ela estiver mais adiantada, né? É claro que aqui é só uma brincadeira, né? Porque uma peça não dá para a gente fazer em pouco tempo, né? Apenas só para mostrar um padrão que eu trabalho, né? Você estava falando de uma peça que você estava desenvolvendo que que levou ano, foi isso? Não, 2 anos? O Papa, o Papa João Paulo II, foi uma peça muito difícil, porque a expressão dele é muito difícil, né? Então, o Papa foi uma peça muito difícil de fazer. O Mário Covas também foi difícil. Por que é difícil? Assim, porque você pegar o máximo da expressão ideal, eu chamo assim. Para você não é só parecer o cara parecido. A feição também. Não é só o reconhecimento, é a expressão que ele mais usava na vida dele, né? Entendeu? Essa que é a questão, como ele era reconhecido. Só que aí tem uma coisa interessante. Eu fiz, vamos supor, uma peça do senador Jefferson Pérez. A família me mandou uma foto dele num clube. Era era um senhor bacana, e ele era um senhor bacana, bom pai. Só que na política ele era muito o quê? Na política ele era firme, bravo. Então as pessoas conheciam ele como bravo, não era o bom pai que ele era também, mas o que estava ali para se retratar seria o quê? A pessoa firme, né? Então essa questão é importante. Às vezes a família quer uma coisa, mas a sociedade vai lembrar ele de outra forma, a pessoa pública. Então essa é outro desafio que o artista tem, de retratar como a pessoa, qual era a expressão que ele era mais conhecido, a personalidade dele, né? É a mesma coisa aqui. Agora, é claro, aqui eu estou fazendo esse esboço, né? Sim. E aí eu trabalho primeiro... Esse corte é para separar o rosto da massa toda, isso? Na verdade, eu só estou buscando aqui uma expressão. Aí você estava falando assim,
A estátua está pronta quando ela olha para você. Exatamente. Quando ela está olhando para você, ou seja, você não precisa mais tocar nela, ela já te dá um recado. É claro que aqui, como é só uma brincadeira, isso aqui não... Você não trabalha nesse ponto, né? Você vai pegando e vai trabalhando nela. Aqui no ateliê você tem várias peças que são reprodução ou cópia fiel de peças que estão aí distribuídas no país inteiro, né? Quando você olha para elas assim, o que você vê? São seus filhos? Ou elas conversam com você? Ou você sente uma interação entre a peça e você, não? Então, o que acontece é o seguinte, depende muito da fase que você fez a peça, mas com certeza você tem um carinho de filho, porque de filho até é um pecado falar, né? É um erro, porque filho é maravilhoso, não tem nenhuma comparação, né? Agora, você tem uma parte de você, seria assim, né? Uma parte de você que está ali, que está no seu trabalho. Aqui eu vou... É uma parte de você que você deixou ali na sua cidade, né? A peça nasce, quando eu faço um santo, a peça só sei que está boa, uma senhora rezando com ela, ou seja, a função dela está ali, né? Porque senão, eu gosto de trabalhar muito com peças populares, então a peça popular... ela tem que ter o gosto popular, né? Só que o gosto popular você pode mostrar até antes do povo perceber. Então, o reconhecimento. Como você sabe que sua peça é boa? Quando eles param na rua para ver, para tirar foto. É uma coisa simples, mas é essa coisa simples que a gente vai trabalhando, né? E quando você sentiu que ser escultor era uma coisa que você realmente queria? Desde pequeno eu queria ser escultor. Desde pequeno. Eu cheguei a falar para minha mãe que ia ser fazedor de estátua porque eu não sabia o que era escultura. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz muita coisa antes, né? Vendi palmito, fiz festa. Agora você entregou pizza? Não, eu vendia palmito para pizza, mas precisasse entregar, eu entregava também, né? Não tinha problema com isso daí. Então foi um começo difícil, não foi? Foi, né? Na verdade, assim, eu demorei para vender escultura, para viver da arte, uns 15 anos. Para começar a viver assim, vazia. Você nunca desistiu? Na verdade é assim, tem coisas na vida que você quase tudo na vida, o que é mais difícil, você dá mais valor, né? Agora, às vezes, como qualquer um, você tem as canseiras da vida, né? Isso aí é lei, né? Até eu estava vendo, para você fazer o que você gosta, você tendo essa referência do que não gosta, as roubadas da vida te ajudam a ter essa referência, não é verdade? Agora, é isso aí. Vamos tampar esse olho que de canto não tá legal, né? Depois vocês editam legal, né? Certo? Né? Porque aqui vai... Você estudou anatomia para poder ter... Porque você tem o formato, né? Quando você desenha perna, braço, eu rosto. estudo, né? A anatomia é uma coisa que a gente não pode parar. Até hoje eu estudo. Só que existe uma coisa interessante, não é só anatomia, porque o que acontece? Anatomicamente nós temos um número de ossos parecidos, uns talvez diferem um pouquinho, músculo, mas é difícil você ter a quantidade de tecido adiposo, da gordura diferente de um para o outro. Então essas coisas que vão mudando de pessoa para pessoa. Então não adianta só um estudo de anatomia, você tem que perceber o que você quer retratar, a emoção. Você pode reparar que numa pequena mudada aqui, vamos supor, eu estou fazendo aqui, a expressão se muda para sofrimento. Tá. Com pouca coisa, com uma sobrancelha um pouquinho. Seria Jesus? Seria Jesus. Mas é pouca coisa. Mas você também pode mudar a expressão para mais amoroso. Aí você vai... É claro que isso aqui é só uma brincadeira, né? Não é uma peça. Mas é que na pouca coisa que você vai trabalhando. Mas ali no... Na firmeza do templo. Aí você vai trabalhando na peça conforme
você vai vendo a expressão. Só que precisa, na verdade ela precisa descansar a peça. Eu gosto de chegar num ponto e depois... Eu gosto de trabalhar a peça, chegar num ponto, aí parar ela para vê-la depois de uma outra forma, para ver o que ela fala para mim, né? Essa está descansando, essa peça atualmente. Vai ser na verdade, eu peguei os jeans... É um nordestino, não é? É um nordestino? Não. Na verdade é o seguinte, é um chinês, só que é o seguinte, eu não estou fazendo o retrato dele, eu vou querer fazer ele um samurai, né? Então eu peguei uns traços de um amigo, o Jin, né? Mas só uns traços, só que eu já mudei. Desse lado aqui que você vai ter uma noção. Pronto, pegou uma barba embaixo. Então aí aos poucos eu vou trabalhando nele e vou mexendo nele com calma. Aí eu vou ver qual que vai ser melhor, se eu vou fazer uma faixa nele. Lembrou um Shaolin. Aí vai depender, quer ver? Eu vou colocar, pai. Vou te dar um exemplo. Aqui vai depender muito do que eu vou querer retratar para ele, né? Aí vai trabalhando nele, aí a expressão que vai poder ficar melhor. Por quê? Porque aí a argila está mais dura e eu vou trabalhando na peça e a peça vai ficando mais viva. E como é que foi fazer aquela peça ali no tapete? Em Santana de Parnaíba, no Corpus Christi. Na verdade é assim, aquilo lá, vou ser sincero para vocês, eu faço... ali em cima, né? A procissão ia passar por cima, né? Mas a gente também morre, né? Então, na verdade, a vida é assim. Porém é o seguinte, é um pouco de gratidão que a cidade faz por mim, que principalmente a igreja me faz por um ano todo, é um pouquinho que eu posso dar. E quem acaba pegando são as pessoas que estão lá. Geralmente, antes de passar a procissão, as pessoas vão já pegando a peça e elas mesmas defendem, né? Então elas vão lá, você pode reparar, quando vai passar a procissão, eles vão lá e catam a peça. E é que é legal assim, o povo pegar, é pro povo mesmo, né? Foi a primeira vez, né? Que eu fiz? Não, eu faço já há 20 anos. Há 20 anos que eu faço a peça lá na hora e aí o pessoal já leva. Que eu faço tapete, eu faço há mais anos. Que eu faço tapete, eu faço há mais anos, né? Sim. Aí se eu deixar descansando, aí aos poucos eu vou vindo, conforme o barro for trabalhando, eu vou trabalhando na peça. Então se eu vou querer ele mais cabisbaixo, mais orante, aí eu vou trabalhando e vou... Você falou que você nasceu para ser parnaibano. Na verdade você é paulistano, mas... Na verdade é o seguinte, eu nasci em São Paulo, né? Mas meus pais tinham um sítio aqui em Santana de Parnaíba. E aí, quando eu nasci, 2 anos eu morei aqui. 2 anos, até os 2 anos de idade, meus pais moraram no sítio. Meu pai, ele era do DOP, que era o Departamento de Obras do Estado de São Paulo, engenheiro, e ele ia para São Paulo e voltava. Então eu morei aqui efetivamente 2 anos. E depois desses 2 anos, a casa no Brooklyn lá ficou pronta, e aí eu vinha só de fim de semana no sítio. Agora... A questão é que eu sempre adorei aqui, sempre. Você soube que aqui era o seu lugar? Não, aqui eu lembro com 16 anos, eu rezei um Pai Nosso e pedi a Deus para conhecer todo mundo da cidade. Barato, eu tinha uma bicicleta, BMX, conheci todo mundo. Passei uma juventude aqui espetacular, não tenho o que falar. Até nas besteiras que eu fiz, a cidade me ajudava, era uma barata, a cidade sempre foi, ou seja, é quase uma família, porque errar era comigo mesmo, ainda sou bom nisso. Aí o que acontece? Você vai trabalhando no que você gosta, onde você gosta, vai fazendo uma amizade perpétua, né? Essa é a ideia. Tenho muitos amigos, graças a Deus. Para os garotos que pensam assim, puxa, eu queria fazer algo assim. Escultura? Fala. Olha, eu vou falar uma coisa para você, ó. Se eu falar para você que é fácil, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é o seguinte, você fazer o que você gosta,
o amor não é amor de namoro. Amor é é não e amor é morte. É não morte, ou seja, uma concentração total naquilo que você quer. Se a pessoa tiver isso, o querer e amar, gostar, ela vai se dedicar, nas fases difíceis ela vai continuar, porque o difícil na vida não é a festa, né? É a tristeza, é você correr, batalhar, acreditar na peça quando ela não está saindo, acreditar na venda quando ela não está saindo, acreditar no projeto quando ele não está existindo. Aí as coisas vão em frente, né? Como tudo na vida, na sua profissão, a gente já faz isso com filho. Exatamente. A gente já não... Por que a gente perdoa? Por que a gente compreende? Se a gente fizer isso a mesma coisa com o nosso trabalho, a gente vai em frente. A gente... Porque o orgulho é um erro de raciocínio. A gente acha que pode mais ou pode menos, né? A baixa estima é diferente de humildade. Humildade é verdade, né? Então, o que eu percebo mesmo é que a fé, a firmeza, a mente firme, direcionada pode ir longe. Mas que tudo é fugaz, né? Aos 16 anos, você tinha noção de onde você ia chegar? Tipo, o Papa veio para cá e deram um trabalho seu de presente para ele. Não foi isso que aconteceu recentemente? Não, na verdade foi o seguinte. Quando eu fiz até 2009, a padroeira de São Paulo era Santa Ana. E depois, com o bilênio de nascimento de São Paulo, resolveram, Dom Luís Xeres, resolveram, junto com a igreja, mudar o padroeiro de São Paulo para o próprio São Paulo. Então eles se contrataram para fazer uma peça oficial de São Paulo, que agora o padroeiro de São Paulo não é mais Santa Ana, é o São Paulo da Sé. E aí eles deram eles pediram uma réplica dessa peça para deixar no Vaticano com o Papa Bento XVI. Essa é apenas a foto, né? A réplica pequenininha de 35 centímetros, né? Esse foi o presente dado ao Papa. Foi o presente dado ao Papa, Então, aos 16 anos, você imaginou que isso fosse possível, acontecer alguma coisa dessa magnitude, não? Na verdade, assim, eu vou te falar, eu não pensei, não. A gente, com 16 anos, acho que a coisa que menos a gente faz é pensar. A gente, não é verdade, né? Mas que isso que é interessante na vida, né? O jovem, essa energia dele, é que o jovem não tem a sabedoria ainda. Se ele ouvir as pessoas mais velhas, ele vai avançar mais rápido. Eu não ouvi muito, não. Você ouviu, não? Não ouvi. Assim, é aquela questão, né? Eu não aprendia muito acertando. Eu errei. Não acho que a gente tem que errar para acertar. Errando que se aprende, eu acho besteira. Você pode errar a vida toda e não aprender, né? Mas eu também tinha uma ligação com a religião que me ajudou muito, né? Família, religião e os amigos. Agora que Santana me envolveu. Uma cidade que... meu pai estava internado na época, minha mãe também no hospital, e eu tive... um abraço da cidade aqui. Fala um pouquinho só do Monumento aos Bandeirantes que você fez ali na entrada de Santana de Parnaíba. É uma das entradas de Santana de Parnaíba ali na Romeiros, né? Conta um pouquinho a história, só pra gente fechar. Tá. A questão é a seguinte, o monumento é o seguinte, foi em 2000 e pouco, o prefeito na época, Silvio, me chamou e me deu a responsabilidade de fazer a entrada da cidade, né? E fiquei eu não esqueço, eu procuro esquecer o mal que fazem pra gente, não o bem, né? Agora, então eu sou grato a essa responsabilidade que ele deu no final do mandato dele, com 95% na época de aprovação, ou seja, ele poderia escolher qualquer outro escultor renomado e tal. Eu estava no início. O que eu fiz? Pedi sabedoria a Deus, fiz uma maquete, trouxe ele aqui, ele aprovou, e aí a gente começou a fazer. Só que o monumento ele era grande, foi uma peça grande, ele não conseguiu acabar na gestão dele. Veio o Benedito, continuou e acabou esse monumento. Aí eu fiz antes uma pesquisa com os moradores, com os historiadores aqui da cidade, para tentar retratar o melhor possível, porque o monumento a gente também não tinha grandes verbas, então a gente tinha uma possibilidade real de fazer para uma cidade proporcional ao tamanho, né? Então, qual que foi a minha ideia? Pegar 3 qualidades dos bandeirantes. Porque o defeito, a gente tem que esquecer. Defeito já deixa que os americanos já falam, né? Segundo um amigo meu, eles fizeram a gente odiar bandeirantes para gostar de cowboy, né? Porque eles tinham muitas virtudes. E eu pedi a Deus sabedoria para saber quais eram as virtudes deles. Então eu escolhi 3. O idealismo. O cara apontando, ou seja, para lá que eu vou e eu vou mesmo. Segundo, a estratagema, ou seja, mostra onde está o ouro, taca fogo no rio. Eles pegavam para expulsar os franceses,
franceses, eles usavam técnica de guerrilha. Colocavam vacas podres na cabeceira do rio, para o pessoal pegar difteria, diarreia. Eles cortavam. Então, era uma técnica do pequeno contra o grande. E eles conseguiram muita vitória sobre isso. O Brasil era para acabar perto de Sorocaba, onde passa o Tratado de Tordesilhas. Dali para lá era Espanha. Então, a segunda estratagema, ou seja, usavam inteligência, que não é só a força, né? Vietnã ganhou dos Estados Unidos com a estratagema. E a terceira seria o idealismo, a coragem, né? Que eu fiz ele pisando numa cascavel e vindo com uma onça para bater. E porque a coragem, fala a verdade, você ir para uma mata dessa hoje em dia já não é fácil com todos os equipamentos, imagina no passado. Então, eu sei que morria 30%, 40% nas viagens, né? Eram muito corajosos, então a gente tem que ter essa gratidão. E Parnaíba, ela não tem 20 anos, nem 30, 430 e poucos anos, se eu não me engano, de história que ajudou o Brasil e ainda ajuda. Então, eu acho que colocar Parnaíba no devido lugar da importância histórica que ela tem. Tá ótimo. Nós falamos aqui com Murilo Satoledo, um dos escultores mais renomados do país.